Bom dia, turma. Ontem nós nos encontramos, né? Os alunos da noite. Nós nos encontramos para falar sobre nossa segunda aula sobre etiquetagem, que nessa aula eu tô tratando a parte dos símbolos de cuidado e conservação, que é a tina d'água, né? O triângulo, que pode estar com uma cruz de Santo André ou não, né? Que o triângulo fala a respeito do alvejamento. Aí nós temos depois, por exemplo, o ferro, que ele pode ter uma bolinha dentro, duas bolinhas, três bolinhas. Então, a aula já está disposta, tanto em arquivos quanto em aulas, e eu vou dar apenas uma geral aqui, porque a gente já teve aula presencial utilizando a plataforma Zoom, tá? Então, os tipos de etiqueta existentes, né? Quando eu tô falando de etiqueta, eu falo etiqueta de roupa, de toalha, de lençol, de colcha de cama, de cortina. Então, as etiquetas podem ser em tecido ou TNT, podem ser rótulos, decalques termofixáveis, carimbos e estampagem ou similares. Pode estar estampada. Eu tenho, por exemplo, camisas que tem, né, estampado lá. E qual é a função da etiqueta, né? Por que eu não posso pegar assim que eu comprei a roupa e cortar essa etiqueta, né? A etiqueta ela tem que acompanhar a vida útil do produto, ou seja, enquanto o produto estiver lá conosco, ou se a gente for dar para alguém, for vender num brechó, ela tem que estar lá, porque eu preciso saber o tamanho daquela peça, eu preciso saber quais as fibras ou filamentos que foram utilizados naquela peça, né? Eu preciso saber quem foi que produziu. Então, a função da etiqueta é informar ao consumidor, né? Informar todas esses itens que eu falei, proteger a saúde, porque pode ter um consumidor que seja alérgico a alguma fibra, então é preciso ele olhar, né, para saber se pode consumir aquela fibra ou não. Proteger transações comerciais nacionais e internacionais e direcionar o emprego e conservação de produtos têxteis, que são aqueles símbolozinhos de cuidado e conservação que vai ser a nossa aula de hoje. Então, no slide 7 tem lá informações que deverão constar na etiqueta: nome ou razão social ou marca registrada CNPJ, país de origem, nome das fibras ou filamentos, tratamentos e cuidados para conservação e indicação de tamanho ou dimensão. A sequência dos símbolos, eu sempre falo que é bem fácil da gente fixar. Por quê? Se a roupa tá suja, a primeira coisa que a gente vai fazer é lavar. Depois a gente analisa, né? A roupa tá muito suja. E aí? E aí a gente tem que alvejar. Então, lavagem e alvejamento. Depois, para quem mora em locais que o frio é intenso, elas sempre têm uma máquina de secar a roupa. Nós aqui, né, no Nordeste, principalmente no estado do Ceará, eu acredito que devem ter poucas pessoas. Do meu círculo de amizades, eu só conheço uma
que tem, e assim, como faz tempo que eu não pergunto a ela, eu nem sei se ela ainda tem, né? Se a máquina já quebrou, se ela chegou a comprar outra ou não. Então, é secagem à máquina. O número 4, passadoria. Então, eu lavei a minha roupa, né? Eu usei alvejante porque ela estava muito suja, precisava. Eu botei para secar em secagem a máquina. Agora eu vou ter que passar. Então, é a passadoria. E o último é tratamento de cuidado profissional, a limpeza a seco. Quando a gente, em vez de lavar em casa, manda lavar na lavanderia, mas essa é a limpeza a seco, né? São produtos utilizados lá na lavanderia que a gente não pode fazer em casa, então é um processo, né, que só a lavanderia que faz. Aí, a cruz de Santo André, que eu digo que é um X, né? Porque cruz é assim, X é assim. Mas é chamado de a cruz, né? A cruz de Santo André, sobreposta em qualquer um deles, significa que o tratamento representado por aqueles símbolos não deve ser utilizado. Então, a gente às vezes tem a cruz sobre o ferro, a gente tem a cruz sobre o símbolo de alvejamento, tá? A gente tem a cruz sobre o símbolo de tratamento de cuidado profissional, né? Limpeza a seco. Outro é o tratamento suave, que é uma barrinha abaixo do símbolo. Então, em adição aos símbolos básicos, uma barra sobre o símbolo demonstra que o tratamento deve ser mais suave que o indicado pelo mesmo símbolo sem a barra. Por exemplo, agitação reduzida. As máquinas, eu posso colocar na máquina de lavar, né? Que não precisa ser aquela agitação forte, porque pode danificar a minha peça de vestuário, ou de vestuário pessoal, ou de vestuário da minha casa. Tratamento muito suave, são 2 barras. Então, em adição aos símbolos básicos, uma dupla barra sobre o símbolo descreve um processo muito suave. Então, eu tenho que ter mais a máquina, eu tenho que colocar lá para ela ter mais cuidado ainda com o processo de lavagem. Temperatura de tratamento, é o que eu falei das bolinhas, né? Pode ter uma bolinha, 2 bolinhas ou 3 bolinhas. Essas bolinhas, né? Às vezes tem 2 assim, podem ter no ferro. Então, pode ter, vamos lá, pode ter nos símbolos de lavagem, de secagem ou de passadoria. Aqui no Brasil, principalmente na nossa região, a gente conhece mais esses círculos, né? Ou essas bolinhas dentro do ferro, para saber a intensidade de calor que eu posso utilizar, né? Para passar a minha roupa no processo de passadoria. Então, os símbolos de cuidado referentes à lavagem é a tinazinha. Então, quando a tina vem com a mão, é porque aquela peça eu só posso lavar à mão. Eu não posso, de forma alguma, colocar na máquina. Nem tampouco precisa eu mandar para essas lavanderias, como 5 a Sec ou qualquer outra, para lavar. Eu tenho que lavar a minha peça à mão. Então, a tina simboliza o tratamento doméstico de lavagem pelo processo manual ou mecânico, tá? Então, manual, lavagem à mão, ou mecânico, lavagem na máquina. E aí, eu tenho várias temperaturas, desde 95 graus até 30 graus,
tá? E ainda tem uma de 30 graus que tem as duas faixinhas embaixo, que é exatamente a temperatura, processo muito suave, né? Temperatura máxima de lavagem, 30 graus, processo muito suave. E pode ter a tina com a cruz de Santo André, ou seja, não lavar em casa, levar para a roupa ser lavada lá na lavanderia. Aí, os símbolos referentes ao alvejamento é um triângulo. Então, o triângulo, nós temos um que é permitido agente de alvejamento oxidante, ou seja, é permitido água sanitária. Um outro que tem a cruz de Santo André, então não pode alvejar, não branquear, mas aí dá pra gente usar aqueles pozinhos de alvejamento que não desbota, né? Como o Vanish ou outra marca, tá? Eu só conheço o Vanish. E o outro é o triângulo com umas tarjinhas. Então, são duas linhazinhas que permitido alvejamento somente com oxigênio, não usar alvejante clorado. Alvejante clorado, água sanitária, né? A secagem em tambor, o símbolo é um quadrado, um círculo, e aí tem os pontinhos de temperatura, pode ser 2 ou pode ser 1, como também pode ser uma cruz, que não pode, né, secar em tambor. A secagem natural, nós temos a secagem no varal, é um quadradinho que tem uma parece um envelope. Secagem em varal, secagem por gotejamento, secagem na horizontal, ou seja, eu não posso pendurar porque a minha roupa vai crescer, e a secagem à sombra. E aí nós temos também os demais processos. Toda essa aula tá lá no portal, tá? Tanto em aulas como em arquivos. E eu preciso que vocês, por favor, né, deem uma olhada e caso tenham alguma dúvida, por gentileza, me procurem ou por e-mail ou pelo WhatsApp, pode ser lá no WhatsApp do grupo da turma ou pode ser no WhatsApp só meu, tá? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato.